Paz seja convosco. É bom ter você novamente aqui nesse estudo dos 10 mandamentos. Espero que você não tenha ido fazer qualquer outra coisa. Estar pronto a novamente retomar o estudo da palavra. Espantei agora, eu olhei lá, apesar de haver muitas faltas, vejo alguns nomes faltando lá nos comentários. Mas eu vejo que houveram 115 compartilhamentos. É bastante, entendeu? Agradeço você que se predispôs em me ajudar na divulgação da palavra. É uma forma de você me ajudar. Estamos tratando dentro do 4º mandamento, o dia de descanso do Senhor. E a pergunta que ficou diante do intervalo é: sábado ou domingo? Começamos a expor uma série de pontos para te ajudar a balizar a sua crença. Como a grande maioria dos cristãos entende, o dia do Senhor é o domingo. Finalizamos falando que o livro de Apocalipse é revelado ao apóstolo João lá na ilha de Patmos, no dia do Senhor, que é o domingo. Os escritos da igreja primitiva, a igreja logo após a morte dos discípulos, é chamada de igreja primitiva. Os escritos da igreja primitiva, desde a Epístola de Barnabé, não é um livro que está nas Escrituras, não é um livro que é inspirado por Deus, mas é um livro que, se você já leu as Escrituras e tem domínio e quer se aprofundar mais, há uma série de livros chamados Pais da Igreja. Tem uma editora que passa os ensinamentos daqueles homens dentro do entendimento que ele tem, dentro do estudo das Escrituras, de uma maneira bem mais próxima daqueles eventos que ocorreram. Um deles é Barnabé, que escreve a epístola dele no ano aproximado do ano 100 depois de Cristo. Até o historiador Eusébio, é um outro homem, não é um clérigo, mas é um historiador, no ano 324 depois de Cristo. Pastor, mas é muito tempo. Não é. Quando você pensa em estudo de história, 100 anos, 200 anos não é muito tempo. Porque nós estamos falando num universo aí de 5, 6, 10 mil anos. Entenda que aquele pequeno espaço não é tão importante assim. É claro que quanto mais os escritos eles são aproximados do evento, eles têm a possibilidade de eles serem mais fiéis. Então os escritos da igreja primitiva, desde a Epístola de Barnabé, no ano 100, até o historiador Eusébio, ano 324 depois de Cristo, confirmam que a igreja cristã, inicialmente formada por judeus e gentios, você lendo as Escrituras, você vê essa transição de que primeiramente só os judeus ouviram, e aí as pessoas elas começam a ser evangelizadas. Jesus Cristo ele vem falando, algumas pessoas vão aceitando a Cristo. Você vê nas epístolas paulinas pessoas se convertendo, as igrejas sendo formadas. Nós vemos lá o apóstolo João em Apocalipse escrevendo cartas para as igrejas da Ásia, que eram as igrejas maiores, e elas eram compostas por judeus convertidos e gregos ou ímpios com fala grega, na sua grande maioria, que se convertiam ao evangelho. Então nós vemos que inicialmente essa igreja, formada por judeus e gentios, guardavam tanto o sábado como o domingo. Essa prática ela foi gradativamente mudando para a guarda especificamente do domingo. Por que no início as pessoas guardavam o sábado e outros guardavam o domingo? Porque eles ainda traziam os preceitos do conceito do judaísmo. Então muitas coisas que eram para eles enraizadas no coração demoraram um pouco de tempo a mais para poderem ser purgados, serem eliminados. Então as pessoas viram isso com muita tranquilidade. Mas a coisa começou a caminhar cada vez mais para a guarda específica do domingo, na medida em que se entendia que o domingo era o dia de descanso e não o sábado.
Semelhantemente, da mesma forma, da mesma maneira, a circuncisão que era praticada no judaísmo, na igreja primitiva, haviam pessoas que se preocupavam em ser circuncidados, que é a remoção dentro do membro do órgão masculino, aquela pelinha que se cortava como um símbolo de aliança com o Senhor. Com o passar do tempo, essas pessoas elas começaram a entender que o certo era o batismo. Então essa circuncisão ela começa a ficar decadente, como o sábado, até que apenas o batismo ficou como regra. O domingo não foi estabelecido pelo imperador Constantino. Em uma certa época, o catolicismo romano começou a olhar para o cristianismo do tipo, opa, essas pessoas estão crescendo muito. Diferente de Faraó, que quando viu o povo judeu crescendo, ele quis escravizar, ele falou assim, vamos unir forças. E ali houve a primeira sincretismo religioso. O que é sincretismo? É mistura. Eu caminho com você, mas eu gosto disso, você gosta daquilo. E aí as coisas elas vão se fundindo. Começa-se a Igreja Católica Romana, porque é da Igreja de Roma, do Estado de Direito, do país, da organização romana, que conquistou uma grande parte do mundo conhecido daquela época, força bélica poderosa, em que eles falam assim, vamos fazer assim, vamos juntar? Você olha para esta imagem, entendeu? E você vê o apóstolo Pedro. Eu olho para essa imagem e vejo o meu Deus tal. E isso foi se fundindo. Mas esse imperador Constantino, ele vê isso, recebe essa religião e começa a falar assim, agora a partir de agora todo mundo tem que ser cristão. No quarto século, esse imperador Constantino, ele não foi quem definiu, como os afirmam os adventistas. Constantino apenas formalizou algo que já era prática, porque ele queria unir com o povo cristão que estava em ascendência, com o interesse dele também, e claro, com a vontade do Senhor, sempre soberana. Então, o Constantino, ele veio apenas assinando, formalizando, mas aquela prática já era real dentro do povo. O quarto elemento que eu quero falar para você está lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua de nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que é Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso, comida, bebida, dia de festa, lua de nova, ou se o sábado é o dia ou é o domingo, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando é, para de se preocupar com essa luta, para de se preocupar com isso, guarde o dia do Senhor, guarde o dia do Senhor. E as pessoas elas tinham essa regra em que passavam por tudo. Por isso que Cristo ele vai manifestar os seus milagres, em regra, nos evangelhos, que era no dia de sábado. Porque as pessoas elas tinham o dia de sábado como um Deus para eles. E na verdade, o dia é um dia. E o Senhor falava assim, eu sou o Senhor do dia. Eu criou tudo através de mim. Tudo foi criado através de mim. Um dia de descanso. Em nossas Bíblias, o quarto mandamento está redigido assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar.
A palavra que foi traduzida por sábado erroneamente é a palavra hebraica Shabbat. SH transliterado, claro, porque hebraico não se escreve com letras como nós. SHABAT, Shabbat, que quer dizer dia de descanso. Então, muito da confusão que a gente vê hoje poderia ter sido eliminada se as pessoas tivessem feito a correção, a tradução correta. Pastor Paulo, você está dizendo que a Bíblia está errada? Não. O que eu estou dizendo para você é que você tem que entender que uma coisa chama-se Bíblia Sagrada e outra coisa se diz escritos inspirados por Deus. E isso ocorreu lá atrás, lá no primeiro século. Esses escritos do Novo Testamento não existem nenhuma cópia no dia de hoje. Nada. Os fragmentos são cópias de cópias. As pessoas elas tinham essa preocupação de você ter sempre as escrituras. Isso acontece no livro de Eli, um filme interessante, em que mostra um homem andando num cenário apocalíptico e ele tinha que levar a Bíblia para um lugar, para que ela pudesse ser reproduzida, onde era o centro do renovo da humanidade. E aquele homem passa por uma série de dificuldades, até que no final tem uma discussão, uma briga, guerra de gangues, eles conseguem tomar a Bíblia e aquele homem fala assim: agora eu vou ser poderoso, porque quem detém os conhecimentos das Escrituras consegue dominar todo mundo. E quando ele abre aquele livro, ele descobre que aquela Bíblia está escrita em braille. Aquele homem era cego. E ele, de tanto ler as Escrituras, ele tinha as Escrituras gravadas na sua mente. De Gênesis a Apocalipse, ali ele translitera, ele dita e as pessoas elas vão anotando para que aquele livro pudesse ser perpetuado. Então entenda que a santidade ela não está na Bíblia em papel nosso, e sim nos escritos lá. O que nós cremos como filhos de Deus é o que está aqui é inspirado por Deus. Essas pequenas alterações que vieram de copistas, que vieram de tradutores, não são coisas que influenciam o nosso cristianismo, porque se assim o fosse, o nosso Deus soberano teria intervido. Então você pode olhar para as Escrituras como palavra de Deus. Não é que contém, ela é a palavra de Deus, mas há coisas como esse texto, como essa palavra Shabbat, que ela é traduzida como sábado, e na verdade não é sábado, é dia de descanso. Esse dia de descanso era o 7º dia no Antigo Testamento, ou seja, o nosso sábado, para os judeus. No Novo Testamento, logo na igreja primitiva, vemos o dia de ressurreição de Cristo, marcando um novo dia de descanso. Então, na cultura judaica, eles adoravam a Deus no dia de sábado, referencial ao nosso. Não dá para você comparar calendários. Eram calendários diferentes. Já falei para você que o nosso calendário ele foi estipulado no século XVI. Então nós temos todo um tempo. Então não dá para você estabelecer matematicamente certinho como que é. Mas eles adoravam no que seria mais ou menos o nosso dia de sábado. No Novo Testamento, logo na igreja primitiva, nós vemos o dia de ressurreição de Cristo marcando o novo dia de adoração e descanso. Isto é, o domingo passa a ser o nosso Shabat, o nosso dia de descanso. Se aqui tivesse escrito Shabat, não teria problema nenhum. Mas como está sábado, as pessoas elas fazem referência direto ao Antigo Testamento, mas época da graça, ela é marcada pela ressurreição de Cristo. E nós guardamos o dia do Senhor, que é o domingo. Pastor, eu quero guardar o sábado. Guarde o sábado. Lembra do apóstolo Paulo, que nós lemos em Colossenses? Não fica brigando, discutindo, porque é sábado, é domingo. Se você consegue sistematizar esse dia, se você tem um local para você adorar a Deus, que isso fica mais difícil, fica tranquilo. Adora o Senhor. Separe um dia para Ele. Isso é importante. Mas, em regra, o cristianismo, a teologia reformada, da qual nós cremos, ela marca o dia de domingo. O que você vai fazer com isso? Você se acerta com o Senhor. Os nossos cultos, eles não vão ser no sábado, eles vão ser no domingo. Tanto que essa terminologia culto, ela se refere ao dia de domingo.
Então não tem culto de jovens, culto de adolescente, culto de mulheres, não existe isso. É o dia do domingo. A gente usa essa terminologia, mas usa de uma maneira errada. Eu vou para o inferno, por isso não. Não fica discutindo por causa dessas besteiras. Isso é perda de tempo. Os apóstolos acataram esse dia como apropriado à celebração da vitória de Jesus sobre a morte. Primeiro texto, Atos capítulo 20, verso 7. Atos capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Nós já lemos. Segundo texto, 1 Coríntios 16, 2. Pastor, você vai ler de novo? Vou ler de novo. Já lemos 1 Atos capítulo 20, verso 7 duas vezes. Vamos ler agora 1 Coríntios 16, 2 pela segunda vez. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Primeiro dia da semana, domingo. E Apocalipse 1:10, novamente. Quanto mais a gente repete, mais fica gravado na nossa cabeça. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Já enfatizamos que a questão de um dia especial de descanso, de parada das nossas atividades diárias, de santificação ao Senhor, foi considerada tão importante por Deus que Ele decidiu colocar no Decálogo, na sua lei moral, também conhecida como os 10 Mandamentos. Com certeza você já ouviu dizer: não existe um dia especial, todo dia é dia do Senhor. Em certo motivo, realmente é, porque Ele é dono de tudo, Ele fez tudo, é tudo dele. A minha vida é dele, a minha casa, os meus bens, a minha saúde, o meu tempo, tudo é dele. Mas sempre foi tudo do Senhor. Desde a criação, e mesmo tudo sendo dele, Ele decidiu designar um dia separado para Ele. Então as pessoas no dia de hoje falam: todo dia é dia do Senhor. Concordo. Tudo foi dele. Mas será que Ele não sabia disso lá atrás? Será que esse dia passou a ser dele só depois que Cristo morreu e ressuscitou? Ou sempre foi? Quando Ele criou todas as coisas, Ele separou um dia de descanso para louvor e adoração do seu santo nome. Não fui eu que criei, não é minha invenção, não é da minha igreja, é Ele que definiu isso. Dizer que todos os dias são do Senhor como argumento para não separar um dia especial e específico pode parecer um argumento piedoso e religioso, mas não esclarece a questão, nem auxilia a Igreja de Cristo na aplicação contemporânea desses dias, desse mandamento. Esse tipo de afirmação não ajuda em nada. É interessante que nós olhamos para a vida das pessoas, você olha para você, eu vou logo depois da palavra, a gente vai estar falando, orando pelos aniversariantes, pelo Pedro, amanhã o André, no sábado que vem a nossa irmã Shirley. E as pessoas, elas têm essa primazia que é o dia. Mas quando se fala no dia do Senhor, pode ser qualquer dia. Nós, quando fazemos aniversário, nós queremos, e pelo menos é agradável você receber o cumprimento no dia, e não depois de uma semana, depois de um mês. Que graça tem, né? O dia do Senhor é semelhante, é uma comparação apenas. Na realidade, além de não ajudar a igreja a entender, falando que qualquer dia é dia do Senhor, atrapalha bastante os crentes e transforma o quarto mandamento, que é uma ordenança clara e objetiva e que integra a lei moral de Deus em um conceito subjetivo. Depende da interpretação pessoal. É aquilo que eu falei para vocês
alguns minutos atrás. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E apesar de agora tem a Bíblia da vovó, do vovô, do pregador, do obreiro, Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia do pregador cristão, Bíblia não sei o quê. O que é Escritura, o que é palavra de Deus, é o texto sagrado. Não é os comentários. Os comentários são humanos. Então você pega a Bíblia, tem uma Bíblia chamada Bíblia do, sei lá, John Maxwell, e aí eu coloco lá, tem um monte de texto em verde, em negrito, tal, não, é o que ele pensa. Aquilo não é inspirado por Deus. Cuidado, porque as pessoas elas direcionam você a caminhos que não são abençoados para querer expor. Se você decidir o que é uma Bíblia, eu quero a Bíblia do Pastor Paulo, eu vou lá na SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, eu falo, eu quero imprimir 1000 Bíblias, Bíblia do Paulo, e ele vai me dar uma autorização. Eu vou na gráfica com essa autorização. Eles já vão ter as gráficas específicas que fazem a Bíblia. E ele fala para mim, você quer colocar mais alguma coisa? Eu quero colocar uma foto da orquídea que a minha irmã Glenda deu para minha esposa em 2020. Pô, beleza, tira a foto, põe aí. Aí eu penso que esse texto é legal, eu vou fazer um escrito aqui. Isso aí não é inspirado por Deus. É por isso que opte, não pela Bíblia da vovó, do vovô, do titio, da mamãe, do cachorrinho, Bíblia dos animais, Bíblia do, sei lá. Não, pegue uma Bíblia sem nada escrito, pega ela o mais simples possível, que é o que nós temos lá na nossa igreja, é que você tenha apenas as Escrituras e você se preocupe apenas com elas. Então esse conceito de que qualquer dia é dia, traz para a Bíblia, para as Escrituras, algo que ela é subjetiva. E se ela é subjetiva em um aspecto, ela pode ser em vários. E quem define? Quem define o que é e o que não é? Então, por exemplo, dentro da questão do dízimo, tem igreja que cobra o 13º dízimo, é 30%. Como é que a pessoa estabelece isso? Ah, vamos fazer a campanha daquilo, um batiza de um jeito, outro batiza do outro. As instruções estão aqui, não são subjetivas. A regra está aqui, e se você não lê, você anda à deriva a partir do ensinamento de homens e mulheres que não conhecem as Escrituras e querem direcionar você para o que eles querem e não para o que Deus quer. Cuidado com isso. Não devemos procurar modificar e melhorar aquilo que o próprio Deus especifica para o nosso benefício e crescimento. Se o próprio Deus disse, é assim, é assim. Nós vivemos um tempo conturbado da sexualidade do ser humano, em que você se levantar para dizer que o homossexualismo é pecado, você pode ser preso. Mas a palavra de Deus diz, e Deus criou o homem e a mulher. Não criou o híbrido. Não criou o quarto sexo, o quinto sexo. Eu mudar o sexo quando eu quero. Não existe isso nas Escrituras. Ai, pastor, mas é tanta manifestação de amor. É, mas é fora das Escrituras. E aí a sociedade está colhendo este problema nos dias de hoje. A gente também vê, por exemplo, a condição do racismo, em que as pessoas gritam, vidas negras importam, tanto quanto brancas, quanto asiáticas, e só tem esse tipo de confusão, porque o ser humano ele não lê a Bíblia e fala, não faz diferença nenhuma, se é judeu, se é grego, se é escravo, são todos perante Deus iguais. O homem e a mulher perante Deus são iguais, nas suas características que Ele criou, e a gente fica querendo inventar coisa, e isso que é o problema, você sai das Escrituras. Eu vejo como uma grande aberração quando eu vejo filmes cristãos ou pseudo-cristãos em que a pessoa está adorando lá, em que se um negro entrar na igreja, ele é banido. Em que você olha em especial nos Estados Unidos, que é a nossa maior janela, em que havia um bebedouro para o cristão negro e um bebedouro para o cristão branco. O próprio nazismo, em que Hitler era alguém que frequentava uma igreja cristã. E como é que o cara olha para os judeus e mata eles? Como é que ele quer destruir os negros? Como é que ele quer destruir os latinos, os asiáticos? Que coisa louca! Porque as pessoas olham para as Escrituras e acham que ela é subjetiva, e ela não é. Ela é objetiva. Tem um dia do Senhor, e é aquele dia que Ele definiu, e eu não tenho habilidade nem liberdade para mudar isso. O dia do Senhor é domingo e ponto. Exceções são exceções.
A regra é o dia do Senhor, é um dia de descanso, é um dia de adoração, é um dia de você acordar cedo para ensinar dominical, de você estudar a palavra. Não é dia de ser para o clube, não é dia de você ir viajar, não é dia de se fazer nada, é dia de você estar na casa do Senhor, como regra. Deus coloca objetivamente, da mesma forma que Ele nos indica a sua pessoa como objeto correto de adoração. Nós já vimos no primeiro mandamento, segundo. Da mesma forma, Ele nos leva a honrar os nossos pais, nós vamos ver os mandamentos para frente. Da mesma forma, Ele diz que é errado roubar, é errado matar, é errado adulterar, é errado você levantar falso testemunho, e é errado você não separar o dia do Senhor. A ordenança dele é que nós venhamos a separar um dia específico dos demais. Isaías capítulo 58. Isaías 58, verso 3. Verso 2. Isaías 58, verso 2. Mesmo nesse estado ainda me procuram. Que estado? De quebra dos mandamentos do Senhor. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus, ou pelo menos dizem que, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e não o levas em conta? É o povo falando para Deus. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. O que ele está falando? Esse dia que é o especial, que tem que ser guardado para Ele, você faz o que você quer. Você age conforme a sua vontade. E Deus está falando assim: eu não ouço. E aí você me pergunta, por que passa a luta e dificuldade? Porque você quebra os mandamentos do Senhor. E porque você é filho. E Ele vai te corrigir de alguma maneira, para que você entenda que aquele preceito, aquele ensinamento tem que ser seguido. Um dia santificado. Devemos notar que o requerimento é que nós nos lembremos do dia de descanso para o santificarmos. Por que lembrar? Porque a gente esquece. Apesar de estar ordenança, a gente esquece. Santificar significa separar para um fio específico. Então, se alguém perguntar: você acha que você é santo? Sim, eu sou santo em Cristo. Separado para quê? Adoração. Qual é o fim principal do ser humano? Adorar ao Senhor. Eu sou separado para isso. Adorar ao Senhor é muito mais do que você cantar músicas. Adorar ao Senhor é viver segundo os seus preceitos, dia após dia após dia. Isso quer dizer que, além do descanso e parada na sua rotina diária, Deus quer a dedicação desse dia para Ele. Não é um dia de você acordar mais tarde. Não porque você ficou na balada a noite inteira. Não, precisa descansar. Que você possa começar o seu dia de uma maneira mais tranquila, renovado. Eu tenho dificuldade com retiros, porque as pessoas vão para retiros, ficam o dia inteiro na piscina, e aí depois vai para o culto à noite dormindo. Pessoas dormem nos cultos do Senhor. Falava com algumas pessoas essa semana: ai, pastor, dá sono. Ver filme não dá, né? Ver filme não dá. Agora a palavra do Senhor dá sono. Tira o vídeo e coloca o Netflix. Aí acabou o sono. O que é isso? Interesse. Interesse. E aí você quer servir ao Senhor depois de ter dormido apenas 2 horas? Culto noturno, você sai, vai para a piscina, está totalmente cansado, fez uma série de atividades. Como que você vai adorar o Senhor à noite? Você está sentado de corpo presente, mas você está longe. A palavra de Deus diz: com os lábios eles me louvam, mas o coração deles está longe de mim. Um dia santificado. Santificar significa separar para um dia específico. Isso quer dizer que, além do descanso,
e parada da nossa rotina diária, Deus quer a dedicação desse dia para Ele. Nessa separação, o envolvimento de nossas pessoas em atividades de adoração, ensino e aprendizado da palavra de Deus é legítimo e é desejável. Então, o que se faz no dia do Senhor? Descansa. Comunhão com a família. Leitura das Escrituras. Cantar louvores. Estar unidos, reunidos com o Senhor. Apesar de eu gravar esse áudio, esse vídeo, o ideal é que você assista no dia, não no outro dia. Ai, pastor, hoje eu tenho um compromisso e é o aniversário do fulano, vai ter uma churrascada lá, depois eu assisto. Não. Se não tem jeito, beleza, mas não é a mesma coisa. É diferente. Nessa separação e envolvimento das nossas pessoas em atividade de adoração, é agradável ao Senhor. A frequência aos trabalhos da igreja, as atividades de culto nesse dia, não é opcional. É uma obrigação, ordenança. Entenda que é como se você fosse no seu trabalho e tivesse um horário de trabalho e você decidisse, não, eu vou trabalhar da meia-noite às 6. Não, você foi contratado para trabalhar das 8 às 17. Eu vou almoçar 3 horas. Não, o horário de almoço é um horário definido. Eu não quero ir trabalhar hoje. Não recebe. Mas eu não recebe. Trabalhei só 6 horas. Recebo menos. Pessoas que são de carteira assinada, se você faltar dependendo do dia da semana ou tantos dias da semana, você não recebe o repouso semanal remunerado. Recebe menos. Há normas, há regras. A palavra de Deus ela não é opcional, ela é obrigatória aos servos de Deus. O Salmo 92, não precisa abrir, que é um salmo de adoração. Ele tem um título diferente do que aparece na sua Bíblia. Salmo 92, se você quiser abrir, fique à vontade. O título em negrito, que a pessoa que colocou hino de gratidão a Deus, mas a tradução correta do hebraico é hino para o dia de descanso. É um tempo de você separar. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã sua misericórdia e durante as noites a sua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério, solenidade de harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei na obra das tuas mãos. E ele continua adorando ao Senhor, reconhecendo tudo o que o Senhor fez. Antes de começar a próxima semana, ele reconhece tudo o que o Senhor fez. E esse dia é o dia de domingo. Desde quando? É para quando? Quanto tempo? Essa é uma instituição permanente. Essa expressão que abre o 4º mandamento é lembra-te. Ele não está falando somente do tempo de Moisés. Porque Moisés ele está falando, lembra-te, olha, é hoje e você continua se lembrando. E ele não define a data. Você lembra até o dia tal. É como, eu vou fazer um voto com o Senhor, é por 30 dias, 40 dias. Não, lembra-te. Isso é estatuto perpétuo. Até que Jesus Cristo volte, você continua fazendo. É como a Santa Ceia. Nós temos a celebração da Santa Ceia, que será na semana que vem. Como um estatuto, uma ordenança perpétua. Até que eu venha, tome a Santa Ceia, ministre a Santa Ceia. Tem pessoas que não dão valor, parece que está só comendo um pãozinho, suco. Não é. É cumprimento da ordenança do Senhor. Seja aqui, seja onde quer que seja. Você precisa tomar. Falava com uma irmã amiga minha, e aí ela falou assim, na igreja tal, não sei o que, eu tenho, meu filho é grupo de risco, eu não posso ir na igreja, eu estou sem ir na igreja desde dia tal, no início da pandemia. O médico do meu filho falou que eu não posso. E eu tenho trabalhado dessa maneira. E eu perguntei para ela assim, e a Santa Ceia? Como é que você tem feito? Ela faz 1 ano quase que eu não tomo a Santa Ceia. Eu falei, como é isso, minha irmã? Não, nenhum pastor veio trazer para mim, uma igreja grande. Eu falei, toma a Santa Ceia conosco. Cumpre a ordenança do Senhor conosco. Amém, pastor Paulo, eu vou fazer isso.
Lembra-te. Isso significa que a questão do dia de descanso transcende a lei mosaica, isto é, a instituição estava em evidência antes da lei de Moisés, durante a lei de Moisés e depois da lei de Moisés. Semelhantemente, estando enraizado na lei moral, permanece como princípio da nova aliança. Se fosse apenas uma lei cerimonial, ela tinha caído por terra. Como caiu? O sacrifício de animais. Você não precisa mais, toda vez que você pecar, levar uma ovelhinha, levar uma pombinha lá, para o pastor Paulo quebrar o pescoço dela. Não precisa mais, porque o sacrifício único já foi criado, já foi feito. Quarto mandamento não é lei cerimonial, é uma lei para sempre. O incidente bíblico que estudamos neste capítulo, os requerimentos de Deus para descanso e cessação de trabalho durante a peregrinação no deserto, quando ele os alimentava com maná, ocorreu antes da dádiva dos 10 mandamentos. Quando foi estabelecido o dia do Senhor? Na criação. Quando que ele aparece de novo em evidência? Maná. Êxodo capítulo 16. Nós não vamos ler por enquanto, nós estamos encerrando o nosso período, tá? Lá na manifestação da alimentação, o povo estava com fome. Eles tinham levado alguns alimentos do Egito, mas aquele alimento acabou. E aí eles começam a falar: nós vamos comer o quê? E aí o Senhor, ele providencia o maná. Maná fala que era a gente vai ler depois. Cai um negócio do céu que as pessoas achavam estranho. E é interessante que a palavra maná que é isso? Então as pessoas vindo aquilo cair do céu e falam assim: que é isso? Então aqueles homens recebem e percebem que aquilo dá para fazer bolo, dá para fazer pão, dá para comer, sei lá, como pipoca, sei lá. E aí o Senhor fala: olha, vocês juntam apenas por dia. Então aqui em casa, a minha esposa, quando faz a nossa refeição, ela sabe: olha, o meu marido ele come tanto, então tem que ter tanto de arroz, de feijão, de carne. A minha filha come tanto, eu não como arroz, então não precisa de arroz para mim. Aí ela não faz uma panela, como por exemplo na casa da Ana Odisseia, que faz aquela panelona para a galera, porque tem um monte de gente, muita gente que vai comer lá. As medidas são diferentes. Então se por exemplo a minha casa, a casa do Sebastião, estivesse lá no tempo do Antigo Testamento, se o Sebastião ele fosse separado para colher, ele ia colher muito mais maná do que o pastor Paulo. Porque na minha casa eram menos pessoas. E é menos, não é menos. Tem pessoa que fala menos, não é menos, é menos. Tá? Não existe a palavra menos. Tá? Menos, eu ia pegar menos maná. E a palavra de Deus falava assim: pega o que for necessário. Não precisa pegar mais. Você sabe quanto cada um come? Então você pega para eles essa quantidade. E isso era abençoado, ninguém tinha fome, não tinha problema de obesidade, não tinha problema de nada, porque todo mundo comia o que era necessário. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos começar a falar deste problema da desobediência que ocorreu, iniciando em Êxodo capítulo 16. E aí nós vamos ler esse texto que está em Êxodo 16, do verso 11 até o 30. Se você quiser ler antecipadamente, fique à vontade. E você vai começar a fazer a analogia, faça essa comparação do semana de trabalho aqui no Brasil 2021 com o pessoal do maná no deserto, em que Deus fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E às vezes eu vejo os nossos irmãos, o Felipe, de vez em quando ele dá esse exemplo, ele fala assim: olha, pastor, em especial no sábado, eu sei que tem a dominical e eu não quero ficar tarde, então eu falo com Deus: olha Deus, eu preciso que eu seja vendida tantas rosas. E aí ele fala: pastor, vendi exatamente o que eu precisava, saí num horário mais cedo. Talvez em outros dias não seja desta forma, mas naquele dia o Senhor ele sabe do que ele precisa de manutenção. O Alice, André, Esther, todos eles, né? Entendeu? Então ele dá a porção necessária. Não há necessidade de você estender, porque ele sabe. E se você quebra esse mandamento, você está falando: Deus, apesar de você saber, eu sei mais que você. Então, nesse dia eu que vou controlar, eu que mando, tá? Depois eu volto a ser cristão. Não é assim que funciona.
Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti de todo o coração pelo Teu amor e a Tua graça, por mais este ensino da Tua palavra, das Escrituras, a respeito do dia do Senhor. Que nós possamos, Pai, entender que isso não é aleatório, não é opcional e nem um capricho do Senhor, mas é uma ordenança para que em tudo nos vá bem. Nos abençoa, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso Deus. Senhor, te agradecemos por mais esse dia na Tua presença, pelo Teu amor e a Tua graça, pelos ensinos. Queremos apresentar a Ti o nosso coração, que é rebelde, Pai, o nosso coração que retém o estudo da palavra do Senhor. Nós, Pai, preferimos seguir os nossos ensinamentos, os nossos mandamentos. Que o Senhor nos conceda a graça e derrame da Tua misericórdia. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde de descanso, comunhão com seus familiares. E à noite, às 19 horas, estaremos nos reunindo. Chegue um pouquinho antes para você louvar comigo, adorar comigo. Em nome de Jesus.